E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar de um outro quadrinho que também tem uma pegada mais ligada ao mangá. Dessa vez é o Zucker, do Studio Seasons. Zucker, ele é um mangá que tem duas histórias separadas, né? Então, a gente tem aqui todas as histórias da mesma roteirista, Montserrat, mas uma história desenhada pela... Vamos ver aqui, pela Sylvia Fair e a outra desenhada pela Simone Beatriz. Então, o que é esse quadrinho? Esse quadrinho é basicamente algo como um mangá shoujo. Então, o foco desse quadrinho é o público feminino, o que é ótimo e é algo que eu vou discutir um pouquinho mais à frente, que a gente precisa até mais, que é uma especialização nesses quadrinhos, a gente buscar o público-alvo. Então, a história principal é a Zucker, que tem a protagonista, Dora, que vem da cidade de São Paulo, recebeu uma herança, que é uma grande loja de doces chamada Zucker, que era da sua avó Greta. Ela não via sua avó, ao que tudo indica, há talvez quase uma década, anos. E quando ela chega, ela é recebida pelo tabelião da cidade e o sobrinho dele. A cidade se situa, ao que tudo indica, no Rio Grande do Sul, né? Então temos aqui sempre alguma coisinha ligada às tradições locais, o que eu achei bem charmoso. Então nós temos basicamente uma moça chegando em um local onde existe uma certa tensão, porque ela se sente como uma estranha e ela já encontra um possível par amoroso, mas ela ainda tem alguns desafios pela frente para vencer. Eventualmente ela vai conseguir, porque embora ela vai herdar a loja, a avó dela não deixou para ela o livro de receitas da loja. Ela teria que concorrer com esse outro chefe de cozinha para encontrar o livro de receitas. E claro, ela vai passar por algumas dificuldades, né? Mas no final das contas, o importante é que ela consiga achar o seu caminho. E ela consegue. Essa é uma história que tem uma qualidade narrativa interessante, não porque ela é totalmente inovadora ou porque tudo nela é inesperado, embora tenha algumas coisas inesperadas, sim, mas principalmente porque ela claramente entrega algo que ela já promete desde o início, desde a capa, que é uma história leve, uma história agradável, algo para realmente animar o leitor. Esse tipo de coisa é bom. Você, às vezes, só precisa entregar para o leitor aquilo que ele está buscando na capa. Quando você faz isso, você já fez o suficiente. Falando sobre a arte, ela é muito, muito focada em alguns artistas famosos do estilo shoujo. A parte visual dos personagens é simples, mas bem produzida. Tem certa personalidade. Principalmente o tabelião, ele é a estrela do quadrinho para mim. E aquele sorriso com chimarrão lá é uma maravilha. E eventualmente a gente vai ter um pouquinho de uma história de casal ali rapidinho, que a gente não vai ver acontecendo, mas vê o resultado depois. Embora a gente veja acontecendo durante a história, só não é totalmente explícito. Mas, novamente, boa arte, personagens bem definidos no geral, simples, mas que entregam exatamente o que prometem. É uma história divertida e bem focada no que normalmente você espera desse tipo de história focada para o público feminino, como são nos mangás. A segunda história já é o Le Bon Masque, que já é desenhada pela Sylvia Fair, e ela tem algumas diferenças na arte, né? Você já tem algumas tentativas
de ter alguns cenários um pouco maiores, né? Com um pouco mais de detalhes, ao menos inicialmente. Depois a gente tem uma substituição desses cenários por mais efeitos, que é algo que ajuda, né, pela história, né? Então nós temos uma moça brasileira que vai para a Suíça na busca de um sonho de se tornar uma grande bailarina. Quando tudo parece perdido, ela é salva por basicamente uma coincidência ou um anjo da guarda, ela não sabe ao certo, e ela consegue realizar o sonho dela de entrar para essa grande escola de balé. E quem sabe ela até não consegue ter encontrado um príncipe para ela. Talvez um pouco mais. E é uma história simples, rápida, bem produzida, bem fechada. Que também poderia facilmente, como a anterior, Zucker, abrir para publicações contínuas. E assim, o que eu acho interessante sobre esse quadrinho é que ele é uma coisa muito bem focada. Como aqui no Brasil nós temos os contos de terror, nós temos alguns dos quadrinhos focados em ação, mas quadrinhos como esse focados no público feminino, o Estúdio Season parece que se especializou nisso, e isso é muito bom para a nossa indústria de quadrinhos. A gente precisa mesmo desses quadrinhos focados, a gente precisa achar o público onde ele está, e esses trabalhos assim ajudam muito. Ou seja, Zucker é uma obra leve, é uma obra doce, como a gente está vendo na capa, e com um público bem específico como alvo, mas não quer dizer que você não pode aproveitar ela assim mesmo. Eu realmente recomendo essa obra.